Vou trazer um exemplo aqui de aplicação em algumas estruturas de dados aí não convencionais, que a gente não está muito habituado a trabalhar. Vocês vão perceber que ao longo da disciplina aqui a gente vai trabalhar bastante com listas, é o que de fato aconteceu até então. A gente vai trabalhar bastante com data frame, o que aconteceu também, né? Então, assim, frequentemente a gente está adotando essas duas estruturas de dados. Em um certo momento também vai ser necessário a gente usar um array, um conjunto, né? Conjunto não, pode ser conjunto mesmo. Mas só que tem algumas outras estruturas que podem ser úteis em um dado momento. Então, aí, a proposta aqui é trazer aqui, apresentar um exemplo de aplicação que aborda essas estruturas, e se por acaso em um dado momento vocês perceberem que for útil, aí vai ser a coisa mais fácil do mundo optar por utilizar. E eu vou trazer aqui o dict e o set. Na verdade, o array é arranjo, né? E o conjunto mesmo é o set. Que eu trouxe até exemplo na aula passada, vou trazer rapidamente de novo na aula. E a proposta é trazer um exemplo assim, bem aplicado. Vou começar aqui a compartilhar a tela, porque eu já trago como que vai ser, qual que vai ser a proposta aqui do exercício. Aí esse exercício, a resolução dele, já está disponível aqui lá na minha conta lá do GitHub. Depois eu vou ver se eu coloco o link, mas vocês podem acessar lá também, é tudo liberado. Você digitar lá github.com/gmarcat, que é o nome da minha conta lá. GitHub é um repositório de códigos. Então, assim, é muito interessante que dá para a gente compartilhar, apresentar códigos, e além disso, ele tem um controle de versão que é muito interessante. Então, a partir do momento que a gente vai modificando o código, ele vai armazenando todas essas versões. Aí, se um dado momento der qualquer tipo de problema, você pode retornar à versão anterior, você pode fazer consultas. Então, todas as versões de determinado código é armazenado aqui. Aí, assim, a tendência é o GitHub se transformar numa espécie de rede social também, assim, de programador, para armazenar códigos. Então, hoje em dia, quem trabalha com código provavelmente disponibiliza isso aí no GitHub. Então, eu tenho alguns repositórios aqui que são públicos, né? Qualquer pessoa pode acessar. E eu tenho alguns repositórios aqui, ó. E eu tenho alguns repositórios que são privados. Então eu deixo aqui e é pura e simplesmente para me testar algo ou desenvolver algum outro procedimento. Então, aquele código que, porventura, eu imagino que pode ser útil para outras pessoas, aí eu torno público, deixo público. Porque aí, se a pessoa quiser usar isso aí em algum momento, ela pode se sentir à vontade. Tá? Então, a ideia do GitHub mesmo, ela é muito boa, né? Ela funciona como um repositório de códigos, e a tendência é ela se transformar numa espécie de rede social aí de programador. E como cada vez mais está aumentando, né, o leque de profissões aí que utilizam programação, então o GitHub aí vai ser uma rede aí que eu acho que provavelmente deve fazer parte da vida de alguns de vocês. Não tô dizendo que vocês vão criar a conta, não, mas em um dado momento provavelmente vocês vão buscar algum tipo de código aqui. Aí esse tipo de código você pode acessar facilmente. Então aqui, por exemplo, tem um repositório, onde eu vou passar a armazenar todo tipo de código que for produzido aqui na disciplina para facilitar o acesso. Aqui, por exemplo, eu já estou colocando aos poucos, tá? Então aqui, por exemplo, já tem aqui a da semana 2, já coloquei também da semana 3 aqui, é a aula que a gente executou, porque depois eu no portal só coloco o link, aí você acessa isso aqui rapidamente, porque isso aqui vai ser vitalício, né? O portal chega um dado momento que a gente perde o acesso, a gente não tem mais acesso a ele. Então, eu acho que, se eu não me engano, depois de 3 anos, né? Depois de 3 anos, eu acho que é feita a limpeza, lá a gente não tem mais acesso àquele conteúdo, não.
Então a conta no GitHub, isso aqui eu fiz a terceira aula, o que que apresentou mesmo na terceira aula? Então tá tudo aqui, ó, condicional, tá? Então aos poucos eu tô colocando as aulas aí. E já aproveitei para colocar aqui o exercício que eu vou apresentar aqui na aula de hoje. Então o problema central é um problema de maximizar a cobertura. Então aqui eu tenho um cenário que eu vou apresentar para vocês e depois eu vou usar dicionário e vou usar conjunto, né? O dicionário que é o dict, que a gente chama de dict lá no Python, e o conjunto que a gente chama de set. Então eu vou usar, e é claro que eu vou usar outras estruturas também. Provavelmente eu devo usar a lista, como sempre, né? Devo usar uma data frame também, para não perder o costume. Essas aí a gente realmente utiliza bastante. Lembrem-se da aula passada, ou você vai usar a lista, ou data frame, e às vezes conforme o problema, conjuntos e dicionários. Então aqui a ideia é algo como está apresentado aqui nessa figura. Então aqui por trás de tudo aqui, vou até abrir o QGIS, porque às vezes eu posso precisar de alguma informação especial aqui, mas aqui eu tenho a seguinte situação, o que está por trás aqui, ó, de cor azul aqui, isso aqui são projetos florestais. Aí dentro de cada um desses projetos aqui, eu tenho diversos talhões, não sei a quantidade de talhões, às vezes tem 8, às vezes tem 1, às vezes tem 15, eu não sei a quantidade, isso aqui não me interessa. E cada projeto desse, eu tenho um ponto de infraestrutura. Esse ponto de infraestrutura, ele serve como um centralizador de informações. Então, por exemplo, eu tenho máquinas, por exemplo, de colheita florestal, de silvicultura, plantio. Eu tenho máquinas que têm a capacidade de fazer conexão com esse ponto de infraestrutura. É uma antena. Essa antena serve para coletar, a informação dessas máquinas, depois repassar isso aí para uma central. Então eu tenho esses pontos que eu chamei aqui de pontos de infraestrutura. Então cada projeto eu tenho um ponto desse, que recebe informações variadas lá dentro do plantio. Isso aí está cada vez mais comum. Não estou falando que utiliza essa infraestrutura, não. O pessoal tem utilizado bastante aí comunicação GSM, que é do torre de celular, tem utilizado comunicação via satélite também. Então aqui as máquinas enviam as informações para esses pontos azul aqui, ó, e depois esse ponto de infraestrutura envia para uma antena mais potente, que depois essa antena vai enviar para a central da empresa. Aí é o seguinte, eu preciso construir, eu preciso alocar essas antenas para maximizar a cobertura desses pontos de infraestrutura. Aí o que vocês estão vendo aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho um A1, é a antena 1, aqui, por exemplo, eu tenho um A2, é a antena 2. Isso aí são locais em que foi feito um estudo de viabilidade de implantação de antenas. Ó, nesse local aqui, ó, na antena 1, ó, dá para implantar uma antena com um alcance de 75 km. Ó, aqui no 2 aqui, ó, dá para implantar uma antena com alcance de 52 km. Eu tenho 8 aqui, ó, ao 8 dá para instalar, né, alocar uma antena e o alcance dela é de 50 km. Então isso aí foi feito um estudo prévio para identificar os locais aí onde é possível, tecnicamente viável, eu alocar uma antena dessa de comunicação. Aí só que é o seguinte, né? Então, assim, esses são os locais viáveis, né? Então, foi feito um estudo, foi encontrado esses 9 locais alternativos, só que é o seguinte, no ano atual a gente só tem condição de implantar apenas 2 dessas 9 antenas, porque tem um custo associado a isso. Então, a ideia central do exercício é aonde que eu vou alocar essas 2 antenas de forma que eu maximizo a cobertura por esses pontos de infraestrutura aqui, ó, que são esses pontos em azul. Então, assim, a ideia central é que essas 2 antenas, elas devem abranger o máximo de pontos de infraestruturas possível. Aí como que a gente começa, né? Assim, uma solução, assim, que a gente talvez, primeiro pensamento que nos vem à mente, e já adianto que é uma solução muito ingênua, a gente pode pensar assim, bom, eu posso alocar 2 antenas, né? Eu vou alocar aquelas antenas que, porventura, eu consiga acessar uma quantidade de pontos maior.
Aí aqui eu já fiz até algumas contas aqui, ó. Aqui tem essa conta aqui, ó. Por exemplo, a antena 1, ela é capaz de acessar 44 pontos de infraestrutura. Então, dentro desse raio aqui da antena 1, do raio de 75 quilômetros, ela consegue acessar 44. Então, tem 44 pontinhos azul aqui. Por exemplo, a antena 2, ela é capaz de acessar 9. Pode até contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí provavelmente o outro deve estar de baixo aqui, ó, representando esse projeto, 9. Então aqui eu tenho 9. Então, cada antena é capaz de acessar uma quantidade diferente de pontos de infraestrutura, e isso aí vai depender de dois fatores essenciais. Primeiro, Deus, a localização da antena, e segundo, o alcance dela, né? Então, assim, uma solução muito ingênua que a gente poderia imaginar, a gente tem que instalar duas antenas, vamos instalar naquelas antenas que, porventura, sejam responsáveis por ter acesso à maior quantidade possível de pontos de infraestrutura. Vamos fazer esse exercício? Se a gente fizer esse exercício aqui, ó, primeiro que a gente vai alocar, ó, antena 1, 44 pontos. Olha só que maravilha essa antena 1. Antena 1 decidido, né? Vamos para a antena 2? Antena 2. Aqui, ó, por exemplo, a 4, antena 4 aqui é 37, a 3, 32, antena 9, 40. Olha só a antena 9, ela é capaz de acessar 40 pontos de infraestrutura. Então, se eu for adotar essa solução ingênua, eu vou escolher essas duas antenas, concorda comigo? Antena 1 e antena 9. Só que olha só aqui o detalhe, né? O detalhe que torna essa solução muito trágica. Existe aqui uma grande sobreposição entre essas duas alternativas. Então, se eu tenho 44 pontos cobertos pela antena 1, na verdade, o acréscimo que eu vou ter aqui com a antena 9 é muito pouco. Na verdade, aqui dá até para contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, na verdade, ao invés de eu estar abrangendo 40 mais 44, que dá 84 pontos, eu vou estar abrangendo 44 mais esses 9, né? Foi 9 que eu contei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais 9, 44. Mais 9, 53. Se eu não me engano, eu acho que a conta é essa. Então, assim, não é uma escolha muito inteligente, porque eu tenho região de sobreposição. Então, provavelmente, não vai ser a melhor alternativa. Então essa 9 aí provavelmente não é, né? E qual que seria a próxima? A próxima é a 4. E também tem ponto de sobreposição, hein? Será que, desconsiderando esses pontos de sobreposição, será que a 3, que tem 32, só não é melhor? Então, vocês observam que o exercício já começa a aumentar o nível de complexidade, que não é uma tarefa tão simples assim. Esse é o bom e velho problema clássico aí, bastante relatado aí na ciência, e em aplicações práticas, que é o problema de maximizar a cobertura. É um problema que está dentro do grupo aí de localização e alocação. Você tem que localizar e depois alocar aquela infraestrutura de interesse. Então aqui depois vocês dão uma olhada aqui, tá? Aqui tem só algumas características, mas eu acho que eu já deixei bem claro aqui com essa apresentação. Mas aqui tem algumas características aqui, ó. Dentre as 9 possibilidades viáveis de alocação de antenas de comunicação, apenas as 2 melhores deverão ser construídas. Quais são essas 2 antenas? Então, a resposta das antenas que maximiza a cobertura de pontos de infraestrutura. Então, o objetivo é maximizar a cobertura de pontos de infraestrutura. E além disso, a gente tem algumas restrições, né, que a gente deve atender, que a gente deve se atentar. Cada antena apresenta uma quantidade máxima. Por exemplo, não dá para me falar que a antena 1 vai ser responsável aí por cobrir 60 antenas. Ela não tem essa capacidade técnica, né? E cada ponto de infraestrutura só deve ser acessado pela antena uma única vez. É justamente isso, né? Para eu não contabilizar o ponto 2 vezes, porque se eu desconsiderar essa região de sobreposição aqui, eu vou contar 84 pontos que são abrangidos, mas só que eu tenho alguns desses pontos, e aqui a maioria desses pontos aqui é região de sobreposição. E aqui a quantidade de antenas selecionadas deverá ser igual à quantidade previamente estabelecida. Então é isso aqui que a gente vai resolver. Aí aqui tem a solução, depois vocês podem consultar, mas a gente vai aproveitar para construir aqui no passo a passo, tá?
Vou aqui no meu Windows Explorer aqui, lá na unidade C, no WP, e aqui eu vou no Spider, que a gente vai começar a construir essa solução. Abrir aqui um novo documento, colocar meu nome. Vamos lá, primeira coisa, eu vou dar um jeito de importar essas feições espaciais aí, né? Aí aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Vocês podem até acessar por aqui, ó. Ó, se vocês copiar, vai estar aqui, esses dados estão aqui. Quer ver? Tem esses dados aí, ó, de antena. Tem inclusive aqui no formato. Tem diversos formatos aqui, ó, mas tem as feições espaciais aí de antena aí, infraestrutura. Tem até aquele de projeto, que na verdade a gente não usa, mas está aí disponível, né? Pode ser útil. Pode acessar por aí. No meu caso é como se eu já tivesse feito o download. Aí deixa eu ver aqui onde é que está aqui. Dados. Acho que está aqui em Geo. Realmente está aqui, ó. Infraestrutura e antenas. Vamos importar aqui então essas feições espaciais aqui. Vou chamar de antenas ARC, de arquivo. Aqui eu vou colocar um Rzinho na frente, que isso aqui vai ser um diretório aqui de leitura. E vou copiar aqui, ó, descaradamente aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V. Aí depois eu coloco uma barrinha aqui invertida. Aí tem um nome que eu vou colocar aqui. Eu vou ler antenas primeiro, né? Antenas.shp. Ah, estou na dúvida do nome. Eu venho aqui, ó, em renomear, copio tudo aqui, Ctrl+C e colo aqui. Beleza, tá aí, o nome do arquivo tá aí. Já vou aproveitar e já vou colocar aqui o nome do arquivo aqui também, da infraestrutura. São esses que são os pontos azul aqui, né? Infra. Coloquei um Rzinho, abri, já fechei chave aqui. Posso até aproveitar e copiar daqui, ó, que está no mesmo diretório. Então tá aqui. E aqui tem o nome de infraestrutura do projeto. Vou copiar aqui para não ter erro. Aí a gente vai usar essa biblioteca aqui, ó. Deixa eu só executar, né? Apertei o F9 aqui. Tá lá executado. Ah, por que não importou? Não importou porque isso aqui é só o arquivo, viu, gente? É só o caminho do arquivo. Aí eu vou usar uma função. Qual função que eu vou usar? Eu vou usar uma função da biblioteca GeoPandas. Olha só, gente. A gente tem a biblioteca Pandas. Não se esqueçam disso, gente. A biblioteca Pandas é um fenômeno do Python. Está sendo cada vez mais utilizado. Tanto é que a gente utiliza bastante aqui. Então é lista e data frame do Pandas. E ela é tão popular que, inclusive, tem uma biblioteca adicional que se chama GeoPandas. E essa GeoPandas, eu acho que, como o nome sugere, é para trabalhar com feições espaciais no formato do Pandas, que é um formato maravilhoso, aquele formato de data frame. Então, eu vou importar ele aqui, já vou aproveitar para dar um apelido aqui, eu vou chamar de GeoPD, de GeoPandas. Executei aqui também. Aí, para importar essa feição espacial, aí eu vou usar esse comando aqui, ó. Vou chamar isso aqui de antenas gpd ponto. Aí que já me ajuda aqui a read file.
você, não é read file. Então aqui eu vou ler da onde? Desse arquivo aqui, ó. Importou, tá aqui já a minha data frame, ó. Olha só aqui a GeoPandas aqui, deixa eu mostrar ela aqui. Aqui não tá mostrando direito, eu mostro por aqui, ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho o índice, né, da minha data frame, eu tenho o identificador dessa antena, eu tenho o alcance da antena, eu tenho o código da antena, e aqui eu tenho um ponto, uma feição espacial que representa a antena. Ó. Point, coordenada X e coordenada Y. Para cada uma das minhas antenas aí. As minhas 9 antenas, né? São as alternativas, as possibilidades. E aqui eu vou ler minhas infraestruturas, vou usar o mesmo comando, só que agora eu vou ler a infra arc. Aqui é igual, né? Beleza, importou também. Aí, ó, aí eu tenho o código do projeto, eu tenho o ponto. Essa aqui tem só 2 colunas, né? Aqui é o índice da data frame, aqui eu tenho o código do projeto, o código daquela infraestrutura, né, que diz respeito ao projeto, que eu tenho um ponto X e Y. Então tem importado. Deixa eu ver aqui, acho que dá para plotar aqui também. Antenas. Ponto. Dá para importar, olha só as antenas aí, né? Posso importar também as infraestruturas aqui para dar uma olhada aqui, ó. Ponto plot. Isso. Então, se eu vier aqui em figuras aqui, eu posso ver tantas minhas antenas, né? Só fazer uma comparação aqui, ó. As minhas antenas aí, tem 9 antenas e tenho lá uma quantidade X, deixa eu ver quanto aqui de pontos, de 129 pontos de infraestrutura, que é 129 linhas por 2 colunas. Então tá aí meus pontos aí. Beleza? Vamos seguir aqui então. Próximo passo que eu vou ter que executar aqui, seguindo aqui o roteiro que eu preparei, aqui é o seguinte, eu preciso saber da distância. Deixa eu só achar essa figura aqui. Deixa eu abrir essa figura aqui rapidinho. Aqui. Eu preciso saber, por exemplo, se para qual ponto, eu preciso saber aqui quais pontos eu posso acessar de cada uma das antenas. E eu vou me basear a fazer isso pela distância. Então, por exemplo, aqui, ó, a antena 1. Todos os pontos que tiver uma distância menor do que 75 quilômetros da antena 1, eles são acessíveis pela antena 1. A antena 4, por exemplo, 60 quilômetros o alcance dela, né? 60 mil metros. Todos os pontos que tiver uma distância inferior a 60 mil metros, é possível de acessá-lo pela antena 4. Então, o que eu tenho que computar aqui é uma matriz de distância. Se eu fosse fazer no QGIS, eu poderia fazer assim, ó. Olha só essa parte aqui num software especializado, como que é simples, quer ver? Deixa eu importar aqui essas feições aqui. Antena e infraestrutura. Então tá minhas antenas aí e meus pontos de infraestrutura aí. Se eu quiser saber a distância, né, entre cada um dos pontos. Aqui, ó, matriz de distância.
Então, aqui eu vou computar aqui a distância, por exemplo, entre os pontos de infraestrutura e os pontos e as antenas. Aqui é só o nome do campo, aqui o código dela. Então, agora que eu vou computar aqui vou computar a distância entre cada ponto de infraestrutura e as antenas. Aqui está executado, ó, a matriz de distância está aqui, ó. Nessa primeira coluna, eu tenho os identificadores dos pontos de infraestrutura, cada um deles. E depois aqui eu tenho a distância entre cada uma das antenas, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, esse ponto de infraestrutura aqui, o 620, que está aqui, ó, 620. Eu tenho a distância entre cada um dos pontos, ó. Por exemplo, ele está uma distância de 26 km da antena 1. A antena 1 é 75 km, então está dentro do ponto de abrangência. Em comparação, ó, ele está 145 km da antena 6. Então ele está por aqui assim, né? Esse ponto está 145 km da antena 6. Aqui, né? Então já não é acessível, porque a antena 6, a distância máxima que ela consegue acessar é 40 km. Então tá aí. Como que eu posso fazer exatamente essa mesma conta aqui no Python? Olha só que conta simples, gente. Por isso que o Python é fantástico. Vou chamar aqui de dict matriz. Vocês entenderam o que ele vai computar? Ele vai computar a distância entre cada ponto de infraestrutura e cada ponto de antena. Então aqui a distância matriz aqui, ó. Eu vou acessar a geometria aqui de infraestrutura. Vou acessar essa geometria e vou aplicar. Opa, tem um pé a mais aqui. E vou aplicar uma função de distância. Com a ajuda dessa função lambda aqui, que a gente vai aprender mais quando a gente entrar na parte de programação funcional. Então aqui agora que eu vou computar aqui a distância. É um código relativamente longo, deixa eu ver se é isso mesmo. Mas o que ele está querendo fazer mesmo é... Deixa eu já salvar isso aqui. Mas o que ele vai fazer realmente é computar essa matriz de distância. Deixa eu abrir ela aqui, ó. Dist matriz. Então tá aqui, gente, ó. Cada uma das 9 antenas, ó, de 0 a 8 aqui, né? 9 antenas por 129 infraestruturas de projeto. Então, se a gente olhar aí, é praticamente a mesma coisa, né? Não sei se está na mesma ordem aí. Que talvez não está coincidindo, porque não necessariamente está na mesma ordem. E detalhe, aqui eu não gostei muito dessa saída, porque ele tá... Não seria melhor ele vir com um código aqui, por exemplo, assim como está calculado aqui, ó. Aqui eu tenho o código do projeto e tenho aqui o código da antena. Não é melhor ele vir sendo representado assim? Aqui no QGIS eu tive essa opção de atribuir, né? Entrar com o campo de identificação e entrar com o campo de identificação, tanto da origem quanto do destino aqui, ó. Eu tive essa opção. E eu posso fazer exatamente a mesma coisa aqui no Python. Para isso, é só eu setar esse nome como índice. Como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso aqui, ó. Setar o código como índice.
Aí é só eu vir aqui, né? Antenas. Vai passar a ser antenas.set. Index. Aí qual que é o código aqui de antenas aqui, ó? Vamos conferir aqui, ó. Ah, eu vou setar com esse aqui, ó, code antena. Pronto, aí já setou o índice da antena. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, os pontos de infraestrutura. Só que agora aqui o nome é code underline proj. E diferente aqui o C é maiúsculo, né? Código do projeto. Ponto, agora aqui está setado. Vou executar de novo, eu quero que vocês reparem bem aqui, ó. Aqui está com um código numérico de índice, né? Está com um código numérico de índice. Depois que eu setar aqui na conta, ó, vou avaliar de novo. Ah, agora está com o nome bonitinho lá. Agora dá até para a gente conferir, ó. Quer ver? Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó, se está batendo aqui com o do QGIS aqui. Aqui está o 610 primeiro, né? Vamos achar o 610 aqui. 600, né? É 600? É 610. Aqui, esse aqui, ó. Tá batendo, né, gente? Olha lá, 26 mil, 27 mil. É, 27.200. Aqui tá um pouquinho diferente aqui, mas é mais arredondamento. Esse outro aqui, ó, 20 mil. Não tá dando para ver o número direito? Isso, aí 27 mil, 20 mil. Aí aqui, gente, o número tá certinho, tá? Só na apresentação aqui ele dá uma arredondada, só para ficar mais fácil de apresentar. Mas ele deve estar armazenando isso aí com umas 8 casas decimais. Tá batendo, ó, 18, 100. Quer dizer, 180, né? 180. Aí tá batendo certinho aí a conta aí. Quer ver o 310 aqui? É o 30, né? O 30 também, é o primeiro aqui, ó. Beleza, então eu computei a matriz de distância. Aí o próximo passo que eu vou executar aqui, olha só, aí aqui, gente, o que eu vou ter que fazer aqui em cada... Olha só a tarefa que eu vou fazer aqui com uma linha de código aqui, hein? Quer ver, ó? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que vir aqui em cada linha e falar assim, ó, é menor. Eu vou ter que vir aqui em cada linha e fazer a seguinte pergunta. A1, esse valor aqui, ó, é menor do que esse aqui? Se for menor, quer dizer que está dentro. Eu vou ir para o próximo. Esse valor e esse valor aqui, ó, é menor do que 52 mil? Nesse caso aqui não é, né? Por exemplo, aqui, ó, 13 mil. 13 mil metros aí é menor do que 55? Nesse caso é verdadeiro. Então vou ter que fazer essa comparação aqui, ó, com essa distância da antena para cada um dos pontos de infraestrutura e vou ter que fazer isso aqui repetidas vezes, né? Para cada um desses pontos de infraestrutura. Observe que fazer isso aqui no Python é relativamente simples, é só fazer assim, ó. Eu vou chamar de dist alcance, chamar de dist alcance. Então eu vou começar aqui, eu vou criar uma condição aqui, eu vou chamar de conde dist. Primeiro eu vou fazer uma pergunta aqui, ó. Em quais locais a minha distância matriz é menor do que aqui, ó, quero isso aqui, né? As minhas infraestruturas, né?
Aqui está todos os dados aqui, mas o que eu quero mesmo aqui é o alcance. Então é só digitar assim, ó, acessar só o alcance. Ah, tem um M no final, né? Alcance, underline M de metros. Então tá aí, eu vou ter que comparar com cada um desses elementos aqui. Então deixa eu copiar isso aqui. Olha só o que esse comando faz, gente. Ele faz exatamente essa comparação aqui, ó. Olha o CondiDist aqui, ó. Ele faz essa pergunta, ó. Por exemplo, da linha 30, o único que está dentro da antena aqui é a A3. Vamos dar uma conferida? Ponto 30 aqui, ó. Ponto 30, onde é que está? Ponto 30 está aqui, ó. Ele está perto das proximidades. Aí deixa eu colocar um rótulo aqui, ó. Propriedades. Vou colocar um rótulozinho aqui, ó, nessa. É, realmente, ó. É o único que está dentro lá é da antena 3, ó. Vamos dar uma olhada no outro, o 40, ó. 40. Ele só está próximo aqui da antena 6 também. Vamos ver um que tem dois aqui. Ó, esse aqui tem dois, ó. O 53,50. Não, 3 na verdade, ó. Esse aqui tem uma quantidade grande aí de sobreposição. 53,50. Deixa eu dar uma olhada nela aqui. Esse aqui, ó. E aposto que ele vai estar dentro da abrangência da A2, A3 e A5. A2, A3 e A5. Beleza. Então agora que eu tenho o verdadeiro ou falso, né? Tá aí em cada uma dessas antenas. E aí eu vou resgatar agora as distâncias aqui, ó. Vou chamar isso aqui de dist. Alcance. Vai ser igual a minha dist matriz. Mas só que que for verdadeiro aqui na minha CondiDist. Então tá aqui minha dist alcance aqui, ó. Aí essa dist alcance aqui, ó, ela vai deixar um número aonde existir, né? Aonde for possível conectar. E esse valor aqui de dados inexistentes, de não é possível. Não é possível conectar. Não é possível fazer essa conexão. O próximo passo que eu vou fazer, que eu vou aplicar aqui agora, eu vou converter isso aqui, ó, numa forma diferente aqui de apresentação. Seria algo mais ou menos assim, ó. Executar essa distância assim, ó. Infraestrutura, antena. Eu tinha obtido essa N vezes T, né? Infraestrutura vezes antena. Eu posso ter uma configuração diferente, assim, ó. Vou só executar só para vocês darem uma olhada aqui. Que é colocar de um formato diferente. Ó. Por exemplo, aqui, ó, o identificador e antena, identificador e antena, identificador e antena, identificador e antena. Vou colocar agora aqui nesse formato, só que pelo fato de aqui não existir dados em alguns pontos aqui, eles serão automaticamente eliminados. Então, como que a gente converte essa estrutura aqui, né, de N projetos, multiplicado por N colunas, por uma estrutura de N projetos vezes N colunas, linhas e com 3 colunas. Aí pode usar essa função aqui, ó.
Aí, gente, assim, essas funções aqui, alguma dessas aqui eu utilizo bastante no meu dia a dia, outras nem tanto. Ah, mas como você descobriu? Eu fiz uma pesquisa rápida na internet e a resposta me indicou, e a resposta na pesquisa me indicou uma solução como essa, que eu vou apresentar aqui, tá? Essa aqui, por exemplo, ó, de converter nessa estrutura eu nunca tinha usado. Aí você tem que aplicar aqui um stake para ele empilhar, né? Aí ele vai pegar cada linha e vai empilhando embaixo. Pega cada linha e vai empilhando embaixo. Pega cada linha e vem empilhando embaixo. Eu vou colocar aqui esse. Se eu fizer assim, ó. Aí ele apresenta da seguinte forma, só que isso aqui continua como índice, né? Isso aqui, na verdade, como dois índices. Porque se a gente for contabilizar aqui, ó, o dist alcance aqui, tá vendo? Ele tem 223 linhas por uma coluna só, porque esses dois aqui são índices. Aí eu só peço para resetar esses índices aqui, né, que eu tinha criado aqui no começo, para aparecer o código bonitinho, só para ele transformar em coluna. Então aqui eu tenho um vetor, na verdade, né? Eu tenho uma data frame com uma única coluna. Aí se eu usar essa função aqui, ó, reset. Eu tinha criado o índice no começo, agora eu vou eliminar ele. Vou colocar um pontinho aqui. Beleza, agora sim. Agora sim tá lá bonitinho, ó. 223 linhas e 3 colunas. Então tá aí meu resultado aqui. Aí que tá zero porque esse aqui não tem nome, mas na verdade isso é a distância, né? É a distância. Pronto, meus dados estão preparados. Agora sim eu vou começar a resolver. Muito complexo, gente, até agora tá dando para entender. Não se preocupem tanto assim com, ah, mas como que ele fez isso? Como que ele descobriu isso? Isso aqui eu pesquisei, ó. Ah, quer saber como é que computa a distância entre pontos? Faz uma pesquisa na internet lá, ó. Aí, ó, vou encontrar diversos resultados aí, ó. Esse aqui já até acessei, provavelmente foi esse que eu usei, né? Ou algo parecido. Não foi esse não. Aqui, ó, calcular todas as distâncias entre duas geodata-frames. Tá aqui, gente, ó, tá vendo? Então, sinto muito desapontá-los, mas eu não sou nenhum gênio não, tá? Eu simplesmente fiz a pergunta certa e o papai Google aí junto com o Stack Overflow me retornou o resultado. Não souber perguntar em inglês, traduz. Às vezes é melhor ir lá no Google Tradutor, traduzir e perguntar em inglês, tá? Vai achar a resposta mais fácil. Então, vocês forem olhar aqui, é exatamente aqui, ó, essa mesma solução aqui, com os créditos aqui do Martin Fleis aí, que deu essa solução. Vocês forem olhar exatamente a mesma aqui que eu aplico. A única coisa diferente é que eu mudo os nomes aqui, ó. É claro que para casar com os nomes que eu apliquei na feição. E as demais coisas, a mesma coisa. Eu vou precisando fazer cada coisa e a partir daí eu vou obtendo os resultados. Então tá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui de útil para apresentar aqui.
Deixa eu fechar isso aqui. Ah, olha só aqui, ó. Quer contabilizar? Quer contabilizar aqui essa coluna aqui? Ó, isso aqui eu fiz no QGIS. Como que eu poderia contabilizar? Usando uma função aqui do Python aqui, ó. Dist, alcance. Eu vou agrupar com antena, pelo código da antena aqui, ó. Vou agrupar pela antena e vou pedir aqui a contagem, um count aqui. Aí vocês foram olhar exatamente essa mesma coluna aqui, né? Quantidade de elementos, ó. Antena 1 tem 44 possibilidades. Antena 2, 9 possibilidades. Antena 3, 32 possibilidades. E assim por diante. Então aqui eu tenho as possibilidades aí de cada uma das antenas. Então agora a gente vai executar aqui o procedimento. Qual que seria a lógica do procedimento aqui então, ó? Aí tem algumas estratégias que vocês podem utilizar. Eu vou utilizar aquela que seria assim a mais simples, mais direta, e mais fácil de implementar e que retorna um bom resultado. Uma estratégia inclusive até muito intuitiva. Seria algo mais ou menos assim, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, mudar essa cor. Segunda coisa aqui. Primeira coisa, eu vou identificar aqui, ó. Eu vou identificar a antena que acessa a maior quantidade de pontos. Qual que é? A antena 1, 44. A primeira coisa que eu tenho que fazer é isso. Identificar a antena que acessa mais pontos. Antena 44. Beleza, comecei por aí. Então aí já está atribuído. Aí depois o próximo passo, o que eu tenho que fazer? Eu vou lá e tenho que avaliar cada uma das antenas. Então eu venho aqui, contabilizo aqui, ó, a quantidade de cada uma das antenas, mas que eu tenho o mínimo de interseção ou que no final das contas retorne a máxima quantidade de pontos ainda não acessados. Só a título de curiosidade aqui, ó. Vamos supor que eu escolhi a antena 1. Aí estou avaliando, por exemplo, aqui, ó, antena 2. Antena 2 aqui, ó. Eu tenho a antena 1 e a antena 2 aqui, eu sou capaz de acessar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E desses 8 pontos que eu consigo acessar com a antena 2, tem algum que eu já acessei com a antena 1 que foi escolhido? Não, né? Tá bem diferente. Então, a antena 2 fica a minha melhor opção. Antena 2, 9 pontinhos. Aí eu vou pro próximo, antena 3 aqui, ó. Antena 3 aqui. Tá aqui. Antena 3 eu consigo acessar 32 pontos. Beleza. Desses 32 pontos, tem algum que já foi acessado pela antena 1 que já foi escolhida? Não, né? Tá até distante aqui. Opa, então a antena 3 é melhor do que a antena 2, porque a antena 2 eu consigo acessar mais 32 pontos adicionais. Aí então o que eu vou lá e faço? Não, sai fora a antena 2. A melhor antena até então é a antena 3. Eu vou para o próximo, antena 4. A antena 4 eu consigo acessar 37 pontos. 37 pontos. Só que desses 37 pontos aí, quantos que eu já acesso com a antena 1? Olha só a antena 1 aqui, ó. Desses 37, ó, esse aqui já foi acessado. Já foi acessado. Já foi acessado. Já foi acessado.
já foi acessado, já foi acessado. Esse aqui, não sei se tá, né? Mas vamos contabilizar. Ó. Desses 37 pontos da antena 4, 6 aqui já foi acessado. 6 já foi acessado pela antena 1. Então quer dizer que, na verdade, eu tenho um acréscimo não de 37, eu tenho um acréscimo de 31. Na verdade, aqui eu. Opa! Na verdade, eu diminuir isso aqui. Na verdade, eu não tenho um acréscimo de 37, eu tenho um acréscimo de 31 pontos, né? 31 é melhor do que 32? Não. Então quer dizer que eu tenho que continuar com o quê? Com a antena 3. E eu vou fazendo isso, gente. E eu vou fazendo isso até avaliar cada uma das antenas. A primeira eu vou lá. A primeira eu vou lá e escolho a que tem mais. Aí depois as próximas, ou a próxima, eu tenho que avaliar. Aliás, eu vou até resolver isso aqui, ó. Eu já escolhi a antena 1, que é 44, né? Até então, quem está ganhando até agora aqui é a antena 3, ó, com 32 novos pontos. Depois eu vou para a antena 5. A antena 5 acessa 25 pontos. Tá aqui, né? A antena 5 aqui, ó. Ela acessa 25. Dá para ver que eu não tenho aqui sobreposição com a antena 1, mas 25 ainda é pior. Ainda é pior do que 32. Então não é a antena 5. A antena 6. Cadê a antena 6? Aqui, ó. A antena 6 aqui também não tem nada de sobreposição aqui com a antena 1 também, mas só que ela acessa só 22. 22 é pior do que 32. A antena 7 tem só 7, já é pior, né? Não precisa nem contabilizar. Ó. Antena 7, 10, né? Eu acesso 10 pontos aqui, ó. 10 pontos é pior do que 32. A antena 8, olha, coitadinha, só 4, né? Aqui tem 1, 2, 3, provavelmente deve ter outro embaixo aqui, ó, 4. Acessa só 4. 4 é pior do que 32. Ó, antena 9, hein? Antena 9 acessa 40. 40 é melhor do que 32, hein? Mas será quantos pontos adicionais eu, na verdade, estou acessando aqui? Eu tenho que identificar, hein? Eu tenho que eliminar as interseções. Vamos contabilizar as interseções aqui, ó. Na verdade, é quase tudo, né? Na verdade, é mais fácil eu contar o que não é interseção. Vamos contar aqui, ó. Na antena 9, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, na verdade, aqui ao invés de 40, na verdade, isso aqui é 9, gente. E 9 é pior do que 31, tá? Então, eu já tinha escolhido primeiro aqui, ó, a 44. E agora eu vou escolher aqui a antena 1, né? Com 44. E vou escolher aqui agora aqui a antena 3, com 32. 34. 44 mais 32, 76. Então é assim que eu maximizo a minha quantidade de cobertura da antena, tá? Tá resolvido. Mas só que nem. Tá vendo? Resolvi rápido, né? Aí é nessas horas que a gente se pergunta, né? Precisava de um procedimento? Então é aquele velho negócio, né? Num exemplo relativamente simples como esse, você não precisa de procedimento. Mas se você tiver que fazer isso aqui com relativa frequência, se for uma base de dados muito maior, talvez você fazer visualmente, como eu fiz aqui, se torne impossível. E por isso que a gente tem os procedimentos sistemáticos. E aqui eu acho que o ponto central dessa minha solução, que eu vou propor, vai ser usar um conjunto. Porque o conjunto vai me permitir contabilizar e posteriormente eliminar esses pontos de sobreposição. É o set, eu vou usar o conjunto lá para eliminar essas sobreposições, né? É só para relembrar aqui, ó, o conjunto aqui, abrindo um parênteses gigante aqui, ó.
exemplo de conjunto. Lembra que na aula passada eu trouxe esses exemplos aqui, ó, da fruta? Fruta e vegetal. Então, por exemplo, aqui eu tenho frutas. Quais frutas aqui, ó? Abacate. Tomate. Banana. Eu tenho vegetais aqui também, por exemplo, aqui, ó. Beterraba. Tomate. Cenoura. Meus conjuntos aqui. Como que eu faço aqui para eliminar? Como que eu faço para eliminar aqui as sobreposições? Eu tenho fruta aí que tá, eu tenho um elemento que está sendo coberto aqui em frutas e em vegetais. Como que eu faço para eliminar sobreposições? É só usar o comando e na verdade ou, né? Para me identificar aqui o que tem de sobreposto, o i mesmo, posso identificar. Esse aqui são sobrepostos. Eu posso identificar o que é sobreposto, né? O que tem de sobreposto. E eu posso identificar também o que não tem de sobreposto. Sem sobreposição. Aí. Sem sobreposição nenhuma, né? Então, tomate sendo contabilizado apenas uma vez. É o que, então, assim, quantos elementos eu tenho? A pergunta é essa, né? Quantos elementos eu tenho? Se você contabilizar assim, ó, quanto? Quanto que eu tenho aqui em frutas? Tamanho de frutas. 3. E o tamanho de vegetais? Tem 3 também. Então, quantos elementos nós temos aí? 6. Não, porque a gente tem sobreposição. Então, na verdade, a quantidade total que a gente tem quantidade total que a gente tem é 5, né? Porque a gente tem uma sobreposição. Então é assim que a gente vai contabilizar nossas sobreposições, que o tempo todo a gente vai precisar, né, avaliar isso aí, né? Eliminar e contabilizar sobreposições. Mas a proposta do algoritmo é essa, tá, gente? É pura e simplesmente isso. Vamos implementar isso aqui então. Materializar isso aí na forma de uma linguagem de programação. Vamos lá. Primeira coisa, né? Vamos identificar aqui os códigos das antenas aqui, né? Que é o código antena, né? Posso acessar por aqui também, ó.
Eu posso acessar por aqui, ó. Só que ele retorna lá 233, né? Eu quero retornar isso aí sem repetição. As antenas unidades, então, vai ser o 7. Cada uma das minhas antenas. Aqui que eu só quero só identificar antenas, eu poderia usar essa função aqui também, os únicos. Aí também minhas antenas aí, né? Minhas 9 antenas no total. Aí que agora eu vou criar uma base de dados. Seria exatamente isso aqui, ó. Eu vou falar quantas possibilidades eu tenho na antena 1 e quais são essas possibilidades de ponto. Quais possibilidades eu tenho na antena 9, na antena 2, né? E quais as possibilidades eu tenho na antena 32. Então, assim, as possibilidades na antena 1, como que eu poderia identificar isso aí, né? Seria... Agora eu tenho aqui meu... Quais as possibilidades aqui eu tenho aqui? Quais as possibilidades eu tenho com a antena 1? Eu tenho que identificar, então, todos os projetos que é possível acessar com a antena 1. Então, primeira coisa aqui, ó, vamos isolar só a antena 1. Então, venho aqui, coloco bicho alcance, pode antena, que é igual, por exemplo, a antena 1. Só a antena 1, né? Aí, se eu quiser acessar só essa coluna, pronto. Então, essas aqui são as infraestruturas que eu sou capaz de acessar pela antena 1 aqui, ó, só a antena 1. Então tá aqui, ó, o código 150, o 330. Pode ver que vai bater aqui, ó. Deixa eu colocar o rótulozinho aqui. Nas proximidades aí da antena 1 aqui, ó. Cadê o 150? Tá meio difícil de ver, então é mais fácil ver por aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui no cantinho aqui, ó. É esse aqui, ó. Exatamente esse, ó. Quase que não pega ele, mas pegou. A 150. Então, isso aqui são todos os projetos que eu sou capaz de acessar pela antena 1. Ah, e a antena 2? Aqui, ó, a antena 2, eu posso acessar só 9 elementos, né? E é o que está aqui, ó. 9 elementos. Pode contar. Aí na antena 3, você já deve ter percebido que eu estou repetindo muito código, né? Quando eu começo a repetir código demais, o que é ideal eu fazer? Eu colocar isso aqui no loop, né? Aí no loop eu posso fazer assim, ó. For in o i aqui. Ou então vou chamar de antena. Ele vai acessar cada um desses elementos aqui, ó. Porque aqui eu tenho meus elementos da antena, né? E aqui eu estou acessando manualmente. Vou acessar isso aqui de forma automática. Vou copiar isso aqui. Aí aqui em vez de... Aí aqui ele vem interar, né?
Então, aqui o loop for. No primeiro momento, ele vai assumir o A3, no segundo momento o A6, depois o A1, o A2, o A5, o A9 e assim sucessivamente. Então, cada momento aqui, esse anti de antena aqui vai assumir um elemento. Aí eu vou substituir aqui. Beleza, acho que é isso. Eu vou só pedir para imprimir aqui, ó. Porque quando está no loop, eu tenho que colocar o print explícito. Aí, ó. Por exemplo, aqui é a última antena lá. Então tá aí, ó. Cada uma das antenas. Ó. E tem algumas que dá para acessar pouquinho. Ó. Essa aqui que acessa 4 elementos é a antena 8, né? Acessa só 4 elementos. Aí tem essa aqui que acessa esses elementos aqui. Só que aí tá me faltando a identificação, né? Eu acessei cada um dos elementos, aí tá faltando a identificação. Tá, tudo bem, eu acesso isso aqui, né? Mas qual antena que acessa essas porcarias desses projetos aqui? Não tá, né? Quais antenas que eu acesso? Não tá me mostrando. Aí para isso que eu vou criar aqui uma estrutura de dados aqui, ó, de antena acesso à infraestrutura, que vai ser um dicionário. Aí aqui como chave desse dicionário, lembra do dicionário? Vou abrir um parênteses aqui também, ó. O dicionário aqui, ó, é lista, agenda, telefone. Vou criar um dicionário aqui, ó. Abre e fecha a chave. Já vou criar aqui, na verdade. Aí como que é uma agenda telefônica? Eu acesso pelo nome da pessoa, fulano. Essa pessoa aqui tem um número de telefone, né? Aí tem uma outra pessoa aqui, ó. Aí tem uma outra pessoa também que tem um número de telefone aqui. Então isso aqui é um dicionário. Aí depois, gente, dá para me acessar a minha agenda assim, ó, com um dicionário. Ah, qual que é o telefone do fulano? É só digitar fulano aqui, ó. O telefone do fulano é isso aqui. Ah, mas qual que é o telefone da Maria? Ah, o telefone da Maria é isso aqui. Aí outra forma, isso aqui eu posso usar tanto para consultar quanto para criar um dicionário. Então aqui criei, né? Aí agora eu posso criar assim, ó. Ó, dicionário vazio, ó. Vou criar ele aqui, ó. Vou começar com fulano aqui, ó. Ah, qual que é o telefone do fulano? Beleza, e qual que é o telefone da Maria? É esse aqui, ó. Observe que meu dicionário, né? Acabei de limpar ele aqui, minha agenda. Tá vazia, vazio. Eu posso criar ele assim também, ó. Criei fulano, agora tem um elemento. E criei Maria. Agora eu tenho 2 elementos. Então, gente, a grande vantagem do dicionário é que ao invés de eu acessar os elementos por índice, como eu faço na lista, eu acesso ele por uma chave, que é o nome. Então é isso que eu vou usar aqui. Eu vou acessar esses elementos que é passíveis de ser acessado pela antena, pelo código da antena, pelo nome dela. E com isso, eu minimizo a chance de me confundir com alguma coisa e até me facilita implementar a solução final aqui do meu procedimento. Então, eu vou usar um dicionário. Então, ao invés de eu imprimir, eu vou fazer assim, ó. A infraestrutura agora aqui, ó, vai receber aqui o nome de antena e ela vai indicar quais elementos cada uma das antenas é acessada. Então, que eu vou executar isso aqui. Aqui eu tenho que, não tem esse final aqui porque eu não estou imprimindo mais, né? A minha antena para a infraestrutura está vazia. Vazia, não tem nada. Vou executar aqui agora. Agora a minha antena para a infraestrutura, cadê? Aqui, ó. Agora tem 9 elementos. Tem 9 elementos. Primeiro, antena 1. Tá aqui, ó. Todos os elementos que eu sou capaz de acessar. Todos os projetos que eu sou capaz de acessar pela antena 1. E agora pela antena 2. Eu tenho 9 elementos.
Aí depois vocês podem conferir que vai bater isso aqui, ó. Antena 1, 44, 2, 9, 3, 32, antena 9, 40. Isso aqui são as possibilidades, né? Eu posso abrir, eu posso acessar cada um dos elementos aqui. Eu posso pedir para imprimir aqui também, apesar de ficar um pouco confuso de enxergar, mas tá lá. Ó. Agora eu tenho aqui ó, o código e cada um dos elementos aqui com acesso com código. Eu tenho aqui o código, que é o A2, e cada um dos elementos aqui com acesso com código. Eu tenho o código, que é a 9, né? E tenho aqui cada um dos projetos com acesso com 9. Eu tenho aqui o 9. E observe, gente, que ele não mantém a ordem, tá vendo? Ó, aqui está o 9 e tal, ele não mantém uma ordem, porque isso aqui esse dicionário é não ordenado, tá? Mas não importa, porque independente da ordem que foi adicionada, eu não vou acessar pela ordem, não vou acessar por índice ordinal de ordem, eu vou acessar pela chave, que é o nome do códigozinho aqui, ó, de cada um dos elementos. Agora sim a gente já pode começar aqui a construir aqui nossa solução, nosso processo iterativo. Vamos lá então. Primeira coisa, eu vou criar aqui ó, uma base de dados dos pontos ainda não cobertos. Não coberto. Quais são os pontos não cobertos? Eu vou criar isso aqui um conjunto. Ó, um conjunto dos pontos não cobertos. Como eu não comecei a acessar meus procedimentos ainda, o que eu ainda não cobri? Tudo, né? Não cobri nada. Então, na verdade, aqui eu vou colocar aqui, ó. Então, aqui, todos esses elementos, né, os 223 ainda não foram cobertos. Eu vou colocar aqui. Coloco o conjunto aí, que todas as minhas operações vão ser baseadas no conjunto. Aí aqui eu vou criar um outro conjunto, só que desta vez vazio, que vai armazenar minhas antenas. As antenas final aqui, eu vou criar aqui um conjunto vazio. Está vazio por quê? Porque ainda não comecei a executar o procedimento. Ah, não cobri nada? É claro, não comecei a executar o procedimento ainda. Então agora aqui, ó, eu vou colocar aqui, por exemplo, aqui, ó, vamos identificar, vamos criar aqui um loop aqui. A gente quer fazer um pequeno intervalo aí? 5 minutinhos? Aí que é o seguinte, aí que a gente vai ter que executar dois loops basicamente. Primeira coisa, identificar a antena que acessa mais pontos. Depois aqui, ó, aí identificou essa antena, né, que acessa mais pontos. Para identificar a próxima, a gente vai identificar aqui a antena que acessa mais pontos ainda não acessados ou cobertos, né? E a gente vai ter que fazer isso, a gente vai ter que executar esse procedimento aí aqui, né, identificar a antena que acessa mais pontos ainda não acessados.
escolher a melhor antena. Aí a gente vai ter que voltar para o 2. A gente vai ter que voltar para o 2 aqui, ó. Até que não exista mais pontos de infraestrutura a ser acessado. Aí, se a gente for pensar bem, acho que a gente pode até eliminar aqui essa primeira parte aqui, ó. Porque o que está sendo representado na linha 2 serve tanto para quando não existe nenhuma antena, quanto para quando existe. Então é isso aqui, ó, identificar a antena que acessa a maior quantidade de pontos ainda não acessados. Escolher a melhor antena, aquela que acessa mais pontos, né? Como que a gente escolhe a melhor antena? É exatamente aqui, exatamente a que acessa mais pontos ainda não acessados, não cobertos, né? A gente faz isso aqui até que a gente obtenha lá as duas, ou então pode fazer para tudo também. Vamos executar para tudo, depois a gente pode restringir só para ele retornar só as duas primeiras. Então, como que eu faço para identificar a antena que acessa os pontos ainda não acessados? Vamos lá, vamos ver como que a gente implementa isso aqui. Como que eu faço para acessar cada uma das minhas antenas aqui? Eu posso fazer um loop assim, ó, chamando de antena em infraestrutura, e posso acessar os itens desse meu dicionário aqui, ó. Os itens desse meu dicionário. Eu vou só colocar para imprimir aqui. Esse aqui eu vou até apagar, tá? Ou fechar aqui por cima aqui. Só que comentado. O que seria isso aqui, né? Seria as infraestruturas acessadas por cada antena. Fazendo com loop. Eu tenho identificado aqui as não cobertas. Aqui eu tenho a antena final. Ainda não escolhi nenhuma, porque eu não comecei a executar o procedimento. Como que eu faço para acessar essas antenas aqui? Ó? Isso aqui seria só para percorrer essa base de dados aqui. Ó. Essa aqui. Ó. Aqui a antena. E aqui os pontos de infraestrutura. Aí cada um dos elementos aí sendo acessados, né? O A3 aqui, ó, acessa esses elementos. O A6 acessa esses elementos. O A1, o A2, o A5. Então tem o acesso aí de cada um dos elementos. O A7 acessa esses, o A8. Beleza. Então esse aqui eu acesso os pontos de infraestrutura.
e esse aqui eu acesso as antenas. Aí eu tenho que fazer a seguinte conta aqui, ó. Os cobertos até então, cobertos, os pontos cobertos, vai ser os de infraestruturas ainda não cobertos com a interseção dessa infraestrutura atual. Os não cobertos é tudo. Aí pegando, por exemplo, aqui, ó. Pegando aqui esse aqui que é o antena 8, por exemplo. Ah, esqueci. Isso aqui tem que estar num. Para mim fazer essa conta, ó, essas infraestruturas tem que estar num conjunto. Ó. Muito bem, eu não posso esquecer disso. Porque senão não dá para me fazer essas contas, né? Tem que estar num conjunto. Vamos ver de novo aqui agora. Ainda não cobertos. Ah, é porque eu esqueci de. Deixa eu executar isso aqui de novo aqui. Beleza. Ah, agora sim, ó, o 8 tá aí, o conjunto. Deixa eu acessar a infraestrutura. Ah, a infraestrutura agora sim, tá certinho, conjunto. Então tá aí. Daqueles lá, esses aqui são ainda os não cobertos. Como eu não executei nada ainda, tá mostrando tudo aí. Aí se essa quantidade, por exemplo, aqui, ó, se essa quantidade aqui de cobertos atual, coberto atual, for maior do que o tamanho da minha infra, se for maior do que meu coberto melhor, seria justamente essa conta aqui que eu ficava executando aqui, ó. Ah, esse aqui é o valor. Será que o próximo eu consigo acessar uma quantidade maior de pontos? É exatamente isso que eu vou executar aqui agora, só que ao invés de eu ficar contando manualmente aqui as interseções, eu vou contabilizar utilizando uma operação de conjunto aí. Só que aí, como esse ponto aqui ainda não existe, né? Aí eu vou criar aquele no começo. Inicialmente eu vou criar ele como vazio. Ele não começou a executar ainda, então ele está vazio. Aí se por um acaso o coberto atual for melhor do que o coberto melhor até então, aí o que cobre mais, o coberto melhor, vai passar a ser esse coberto atual. É mais ou menos na mesma lógica que a gente usou lá para computar o mínimo. A gente computou esse algoritmo aqui? Mínimo? Não sei. Acho que sim. Não, o mínimo eu não tenho certeza. Mas se eu encontrar com uma alternativa melhor, o melhor começa sendo nada. Aí se eu encontrar uma alternativa melhor, aí ele substitui. E aí minha melhor antena melhor, vai passar a ser essa antena atual aqui. Vamos executar aqui rapidinho, só para a gente ver se vai funcionar. Deixa eu ver.
Aqui está no plural, né? Beleza. Não tem mais um erro. O que eu espero que essa execução aqui, gente? Que ele vai me retornar qual antena aqui, ó. Deixa eu fechar de novo e abrir aqui. Olha só o que esse procedimento vai executar. Deixa eu apagar isso aqui. Ele vai vir cá e vai identificar os elementos aí sem interseção. Na verdade, ele vai identificar aí que é só para recapitular aqui, ó. E vai mostrar os elementos sobrepostos. Ou seja, aqueles sobrepostos com a infraestrutura ainda não coberta. Aquilo que ainda não for coberto e que ele retornar o máximo quantidade de elementos vai ser o melhor. Então, nessa primeira execução, eu espero que ele vai me retornar esse 1 aqui, né? Porque é o que retorna mais, né? Então, ele vai passar por um aqui. Ele vai passar um por um aqui. Vai passar um por um e vai retornar aquele melhor, que consequentemente vai ser esse primeiro aqui. Vamos executar aqui só para ver. Tá lá, antena 1, ó. Antena 1 melhor. Quantos pontos cobertos aqui? Esses pontos aqui, ó. A quantidade de pontos. 44. Só que aí depois, a próxima vez que ele for contabilizar, então, por exemplo, esse aí foi o melhor, né? Aí está contabilizado. Coberto melhor aqui já foi contabilizado. Aí se eu fosse executar novamente, né, depois de eliminar esse, aí provavelmente vai ser o que retorna maior quantidade, sem interseção, e no final das contas eu vou ter que executar isso aqui enquanto houver pontos cobertos. Então, de começo aqui eu já elimino 44, mas ainda há pontos a serem eliminados. Então, por isso que eu vou colocar aqui um condicional aqui no começo, aqui, ó, que esse procedimento ele vai ter que ser executado, ele vai ter que ser repetido até que não exista pontos de infraestrutura a ser acessado. Então, na primeira execução, ele acessou só 44, mas ele ainda tem mais para ser acessado. Então, aqui, ó, enquanto houver elementos não cobertos. Eu começo com um valor aqui de 124 aí, né? Enquanto houver elementos, ele vai ter que continuar isso aí. Ou até que eu escolha minhas duas antenas. Então, enquanto houver elemento, ele vai ter que executar isso aí. Aí ele sempre vai escolher a melhor antena, sem ponto de interseção. Aí toda vez ele vai ter que vir eliminando aqui, ó. Ah, então o que eu posso fazer aqui? Eu vou remover aqui, ó. Eu vou remover aqui. Ah, você cobriu esses pontos aí? Então agora a gente remove esse aqui da lista. Um exemplo aqui, ó. Esses aqui, ó, os 44, não, o coberto melhor.
não coberta aqui, eu tenho 124. Se eu remover esses aqui, ó, agora eu tenho só 80 para cobrir. Então, gradativamente, eu vou atualizando e vou eliminando aqueles que porventura já têm sido adicionados. E aqui eu vou adicionando as minhas antenas. Minha antena final, que por enquanto está vazio, e aqui eu vou colocando aqui minhas escolhas aqui, ó. Aí aqui no caso de lista, eu tenho um append, né? No caso de conjunto, set, eu tenho ADD, vou adicionar aqui a melhor antena. Então toda vez eu vou adicionando a minha melhor antena. Aí aqui eu vou só colocar aqui no final aqui, só uma impressão, algo mais ou menos assim, ó, a antena escolhida, a antena da vez. Qual que foi essa antena? A melhor antena. A antena da vez, porque toda hora eu vou escolher uma antena. E a contribuição. Vou colocar aqui também a contribuição da nova antena. Então, a primeira vez vai ser 9, aí depois vai ser uma outra quantidade, depois uma outra quantidade. Qual foi a contribuição aqui, ó? Ele está reclamando aqui. Tem algum problema com a sintaxe inválida, né? Provavelmente eu esqueci uma aspas ou uma vírgula em algum lugar. Ah, aqui, ó, vírgula. Vamos executar tudo de uma vez aqui, ó. Bom, aí está executado. Então, primeiro, ele faz a consulta. A melhor antena é a antena 1, que é 44. Aí depois, dentre as ainda não cobertas, qual que é melhor? Tem até essa aqui de 40, mas tem muita sobreposição. E sobreposição a gente elimina aqui, ó. A gente elimina a sobreposição aqui. Na verdade, não é essa, né? Não é a 9, porque tem muita sobreposição. Então, contabilizando, a gente identifica que, na verdade, é a 3, né? A 3 com a contribuição é de 32. Aí aqui ele vem adicionando cada uma das contribuições. Aí eu posso até colocar aqui, ó, por exemplo, o problema, quantas antenas que ele requer que sejam escolhidas? Apenas 2, né? Isso aqui seria a quantidade de antenas a serem selecionadas. Só 2. Aí eu poderia colocar aqui, ó, um condicional assim, ó. If a quantidade de antena final for igual, né? A quantidade de antenas necessárias, eu posso encerrar o loop, não preciso nem fazer tudo. Porque aqui ele foi fazendo, ele sempre foi adicionando aqui as melhores, né? Ele foi fazendo. Até chegar na 8 aí, que teria contribuição de apenas uma. A 8, né? Só a contribuição dessa que está logo em cima dele mesmo. Aí, ó. E a contribuição total seria 44 mais 32. Seria 76, né? Foi exatamente aquilo que a gente achou fazendo de forma manual. Só que agora a gente tem um procedimento sistemático, e aqui que eu queria chamar a atenção, que a gente utilizou diversas estruturas de dados aqui, né? A gente aqui tem aqui data frame que a gente usou no começo, mas estruturas de dados aqui centrais, primeiro foi aqui um dicionário para a gente acessar esses elementos aqui facilmente, armazenando aqui pela chave, né? Pelo um índice não numérico, que é o A1, A2, A3, A4. E depois eu acho que o componente principal é o conjunto, justamente para a gente poder ir eliminando, contabilizando apenas a contribuição sem sobreposição, que é o que realmente o exercício requer. E vale a pena destacar que isso aqui é um procedimento
é um procedimento aproximativo, tá? Isso aqui é um procedimento guloso que ele sempre vai buscando assim, a melhor alternativa, e não necessariamente ele garante a solução ótima, mas ele garante boas soluções. Então, esse é um procedimento aproximativo, mas que vocês podem utilizar na prática para resolver exercícios semelhantes, tá? Aonde que eu busquei a ideia desse algoritmo aqui? Esse algoritmo eu busquei desse livro aqui. Ó. Esse livro é muito bom, muito bom. E é no Python. Entendendo algoritmos. Então é um livro bem ilustrado, tá? É um livro bem ilustrado, aqui é com bastante figurinha. Aí tem uma parte aqui que é... Deixa eu ver aqui. Qual capítulo que é. É o capítulo 8 de algoritmos gulosos. Tem esse nome meio estranho aí, mas é porque ele sempre vai buscando a melhor, sempre vai buscando a melhor. E pelo fato dele ser guloso, às vezes ele comete alguns equívocos, mas geralmente ele retorna uma boa solução. Tá? Aqui no capítulo 8, aqui, você pode usar aí um algoritmo semelhante para resolver uma infinidade de problemas. Aí aqui tem um exemplo aqui de rádio, tá? De rádio, antenas de rádio, identificar qual que é a antena de rádio que tem a capacidade de cobrir mais cidades, né? Aqui eu só fiz uma adaptação, fiz só uma pequena adaptação aqui para um caso aí do setor florestal. Inclusive no geoprocessamento, os colegas de vocês têm um trabalho semelhante a esse, mas só que é mais de diagnóstico. Aqui não, aqui a gente está atacando o problema, aqui a gente está tomando decisão. E também vale a pena mencionar, eu não posso deixar de falar, que isso aqui é uma solução aproximada, né? É claro, né, que a gente tem sempre assim, uma curiosidade. Existem estratégias aqui, ó. Aqui está uma solução aproximada aí com heurística. A heurística, assim, é uma tradução bem livre, é uma solução assim inteligente, mas dentro assim da área de otimização, heurística aí traz alguns elementos específicos para atacar determinados tipos de problema de otimização. Então está muito associado com boas soluções, com procedimentos aproximativos. Inclusive existe até as meta-heurísticas, né, que são assim uma estrutura padrão em que é possível a gente resolver uma infinidade de problemas com essa estrutura padrão. Heurística não tem essa estrutura muito bem definida. A meta-heurística tem uma estrutura padrão. Inclusive lá tem até os algoritmos genéticos, tem a busca tabu, colônia de formigas. Aí tem alguns procedimentos com estruturas bem semelhantes que servem para resolver uma infinidade de tipos de problemas. Então essa seria a solução aproximada. Aí aqui de curiosidade, depois quem tiver interesse, quem gosta mais da área, isso aqui vai ficar disponível. Aqui tem uma solução ótima, tá? Utilizando programação inteira. Vocês devem estar cientes que aqui na universidade a gente tem a disciplina de programação linear, se eu não me engano, né? Isso aqui é programação linear inteira, tá? Só aceita só soluções inteiras. Ou escolhe essa antena ou não. Sim ou não. Então não tem como escolher meia antena. É aquela antena ou não. Escolhe ou não escolhe. 50% da antena, 20% da antena não tem como. Aí aqui tem essa solução aqui implementada. Depois vocês podem dar uma olhada. Dá um modelo aí de programação, como que implementa isso aí no Python. Isso aqui é um campo muito interessante e tem uma demanda absurda aí do setor e está aumentando cada vez mais, que é a otimização. Né? Otimização, no meu ponto de vista, ele é importante porque está muito associado com a tomada de decisão. Então você vai ali no ponto central e toma a sua decisão se baseando aí num modelo matemático robusto. Aí aqui está aqui, bem mais longo, né? Bem mais longo. Nem tanto, né? Mas tem algumas peculiaridades, é que você tem que formular esse modelo e depois resolver. Mas no final das contas está aqui, ó. Aí tem as restrições bonitinhas que você coloca, ó. Essa aqui, por exemplo, ó,
tem que ser exatamente igual a quantidade X de antenas que você deseja. Nesse caso, 2 antenas, né? Então tá aqui, ó, 32 a 44. Aí ele já é um modelo como esse aqui. Deixa eu ver se eu acho fácil aqui. Aqui, ó. A função objetiva é para maximizar a cobertura lá, né? Olha só as restrições aí de cada uma das antenas. Ele já é esse modelinho aí, bacaninha, bonitinho. As variáveis são inteiras, binárias, né? Ou escolhe a antena ou não escolhe. Então depois vocês podem acessar lá. Tá lá no meu GitHub, mas depois eu vou colocar o link disso aí, para ficar mais fácil acessar lá no portal didático, tá? Beleza, então a gente encerra a aula por aí. A gente encerra essa parte da aula por aqui. Já vou até encerrar a gravação, mas vocês devem ter observado, tem um exercício a ser feito.